Pronto, já está gravando. Então, a gente vai continuar com esses slides aqui. Depois vamos fazer os exercícios. Então, indo aqui para a parte do bocal agora. Então, terminando o tubo de Venturi, a gente vem agora para o bocal. Então, o bocal é outro tipo de medição. A simbologia é essa de bocal. Vocês estão visualizando os slides? Sim. Certo. Então, o perfil dos bocais de vazão, ele permite aplicação em serviços onde o fluido é abrasivo e corrosivo. Então, sempre que você tiver um fluido com uma corrosão alta e um fluido bem abrasivo, né, devido à sua corrosão, vocês usam bocais. O perfil de entrada é projetado de forma a guiar a veia fluida até atingir a seção mais estrangulada do elemento de medição. Ele é seguido por as normas ASME e a ISA. E o seu principal uso é uma medição de vapor com alta velocidade. É recomendado também para tubulações maior do que 50 milímetros. E esse é o perfil do bocal. Como é que ele é inserido na tubulação. Você tem uma tubulação aqui, onde vem passando o fluido com as linhas de correntes. Elas estão bem alinhadas. E aí, quando chega no bocal, você tem um estrangulamento. Esse fluido começa uma restrição aqui, ó. E depois o estrangulamento. E aí você começa a ter uma turbulência, onde vai ser medida essa vazão. Depois você vai ter o estrangulamento, a saída, que vai seguir as linhas de corrente, garantindo um fluido com uma linha de corrente mais estável, depois que passa pelo medidor do tipo tubo. Geralmente ele mede vapor de alta, e é muito usado em refinarias. Simbologia da norma é essa, do tubo, onde tem um diâmetro maior na entrada e uma restrição na saída. Limites de uso segundo a ISO 5067 para o bocal ISA 1932, são esses limites aqui, onde você tem, geralmente para dimensionar bocal, você tem o coeficiente C, o coeficiente K, o beta, e você tem também o número de Reynolds. Então, são coisas que vocês precisam conhecer no dimensionamento do bocal. E no dimensionamento de placa de orifício e de tubo de Venturi também. Onde tem, nesse caso aqui, o diâmetro, conhecido range, que é esse beta, e o número de Reynolds. Então, a relação de diâmetro relativo da tubulação deve ser inferior aos valores indicados na seguinte tabela. Então, ou seja, você precisa ter, todos os cálculos dele seguem a norma ISA. Então, você precisa seguir essa relação aqui, tá vendo? Do diâmetro em relação à tubulação. E você tem o beta, tem que ser menor do que 0,35, 0,36, 0,38. Aí, para cada um beta desse, você tem um R sobre D aqui. Então, ele é todo dimensionado de acordo com a norma. O coeficiente de descarga, como eu falei, né, que é importante vocês conhecerem, que é o C, coeficiente de descarga, que é quanto que eu vou ter de descarga aqui. Qual é o meu coeficiente de descarga depois que o meu fluido entra aqui no bocal e a saída dele. Então, é função do beta, que é tabelado, do Reynolds e do diâmetro. Então, para você conseguir determinar quanto vai ser o coeficiente de descarga, para que você consiga dimensionar o seu bocal, você precisa ter o beta, que é nessa tabela aqui, o Reynolds e o diâmetro. Então, o RED, que é o Reynolds e o diâmetro. O fator de expansão também ele é calculado, que é aqui, essa expansão no início, né? O quanto você vai ter
expandido. Então, você tem o coeficiente de descarga, que é calculado, e tem um fator de expansão, que é quanto vai ser expandido dele. Tem também a medição por tubo de Pitot, que é um outro tipo de medidor, mas os 3 mais usados são esses. Então, a gente vai voltar agora para o livro para calcular, depois eu retomo aqui. Eu vou colocar só essa tabela aqui para vocês. Estão vendo ainda? Ou saiu? Vou colocar só uma tabelinha aqui antes. Estou visualizando essa tabela, pessoal? Tá, professor. Sim, professora, sim. Essa tabela ela é um resumo. A gente tem os medidores de vazão, a gente tem os medidores de vazão mais usuais e tem os especiais, certo? Depois a gente vai ver a parte dos especiais, a gente viu os que são mais utilizados. Então, tem alguns requisitos, essa tabela aqui tem um requisito. Aí, por exemplo, orifício, para os que têm orifício. Para os de deslocamento positivo, tipo vórtex, aqui, ó. Vórtex é um tipo de medidor, acústico e Coriolis. E os eletromagnéticos também. Então, para cada medidor desse aqui, tem o requisito deles e tem dizendo se ele tem um custo alto, um custo médio, e a viscosidade dele, o tamanho, a aplicação, o range que ele suporta. Então, é um resumo da norma. Essa tabela é um resumo da API. Então, aqui, ó, o requisito. Vamos lá para o orifício, que foi o que a gente viu, que a placa de orifício, tubo de ventura e bocal. Então, os medidores do tipo orifício. Exatidão de 2 a 4% de exatidão do span total. Perda de pressão média. Custo inicial baixo. Custo de manutenção alto. Aplicação limpeza, líquido sujo e alguns chorumes. Tamanho do tubo, a montante de 10 a 30. Viscosidade alta e rangeabilidade de 4:1. Então, para cada um deles, vocês vão ter essas informações. Perceba, o Coriolis, que é um medidor muito usado na medição de vazão com transferência de custódia, ele é muito usado. Ele tem um baixo custo de manutenção, mas ele tem um custo inicial alto. Mas ele tem uma perda de pressão baixa. Então, ele é muito usado. Acústico, não tem nenhuma perda de pressão, perda de carga, zero. Eletromagnético também não tem, mas tem um custo alto, apesar da manutenção ser baixa. E a rangeabilidade dele é alta, tá vendo? O eletromagnético e o acústico são os que têm a maior rangeabilidade. Aí eu tenho o vórtex e o de deslocamento positivo. O vórtex também é de custo alto, manutenção é média e ele tem uma rangeabilidade média também. E de deslocamento positivo, ele tem uma perda de pressão muito alta, perda de carga, custo inicial médio, custo de manutenção médio, e tem uma rangeabilidade média. Então, os únicos que têm rangeabilidade baixa são os de orifício. Aí vamos lá para agora. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o livro. Eu quis complementar um pouco, porque no livro tem algumas coisas que não tem aí. Estão visualizando? Sim. Não. Então aqui, ó. Tem alguém com o microfone ligado aí. Eu vou ter que colocar o mudo aqui.
Pronto. A seção aí, 4.2, que é o que a gente está vendo, medidores de vazão, de restrição para escoamento interno. Então, no livro de vocês, apesar de ter vários medidores, ele só explica o mesmo de restrição. Ele não entra em detalhe com os outros. Aí, o que foi que eu fiz? Como eu sei que é importante para vocês, no mercado de trabalho, conhecer os outros medidores, já que eu, por exemplo, quando fui trabalhar na área, eu só aprendi também esses três. O medidor placa de orifício, o tubo de Venturi e o bocal. E o primeiro medidor que caiu para dimensionar foi um Coriolis. Então, assim, acabou que eu não vi na faculdade. Então, eu deixei para vocês, vou deixar essa apresentação para vocês, onde ela tem, ó, a gente parou no slide 29, mas ela tem, deixa eu ver se eu consigo, vocês estão visualizando? Sim. A apresentação agora? Sim. Não, estamos vendo o livro, né? Então eu vou voltar para a apresentação, só para poder mostrar para vocês o que é que eu fiz aqui. Na verdade, eu preparei essa apresentação com quase 60 slides para vocês, com outros medidores e os detalhes deles. Mas o livro de vocês só pede para a gente explicar 3, que são esses 3 primeiros medidores. Mas eu coloquei mais informação na apresentação, porque eu acho interessante, já que eu mesmo tive dificuldade quando fui trabalhar na área, que eu só aprendi esses 3 medidores, e quando eu cheguei na indústria mesmo, o primeiro dimensionamento que eu fiz foi de um Coriolis. Então, eu não sabia nem o que era um Coriolis na época. Então, vou deixar aqui, ó. Estão visualizando agora? Não. Toda vez que você sai e muda para alguma coisa, sai a apresentação. Porque eu saí. Agora foi, né? Agora foi. Certo. Tá vendo, né? Pronto. Então, até bocal aqui, a gente tem esse no livro. Aí eu vou voltar para o livro. Agora, olha só o que eu coloquei a mais para vocês. Medição de pressão diferencial, botei o tubo de Pitot, as aplicações, medidor de anubar, rotâmetros, os de vazão com as equações que se usam, os magnético, as normas que vocês vão usar, os critérios retirados da norma também, as equações para o Coriolis, por exemplo, essa equação que você precisa usar, o modelo do que é um Coriolis, os ultrassônicos, as equações que usa para os medidores ultrassônicos, para dimensionar. Aí tem vários tipos de medidores ultrassônicos. Esse aqui, que é o de dispersão térmica, também alguns fatores importantes na classificação deles. A equação que você usa para dimensionar o medidor do tipo vórtex. A norma, a tabela da norma que faz o efeito comparativo. Então, foi isso. Aí eu coloquei essas informações a mais, tá? E aí a gente vai voltar para o livro, porque no livro de vocês, que é o que eu estou mostrando agora, estou compartilhando agora, nessa seção ponto 2, tá aparecendo aí para vocês o livro agora? Tá aparecendo, pessoal? Tá aparecendo. Pronto. Aí na seção 4.2 do livro, para você ter ideia, tem aqui, ó, medidores de vazão de restrição, né? Que a gente viu essa parte. Aí a gente tem, ó, isso aqui a gente vai fazer agora. A gente tem a placa de orifício, a gente tem o bocal e a gente tem o tubo de Venturi, tá vendo? Os outros tipos de medidores, a gente tem só a descrição de área variável, turbina
e eletromagnético. Só tem a descrição, não tem mais nada a respeito desses. E já acaba o assunto. Entendeu? Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz aquela apresentação maior, que eu vou disponibilizar no AVA para vocês terem, vocês salvam para vocês e ficam, e a gente vai vir por livro aqui para eu explicar o dimensionamento com mais detalhe desses três que a gente viu lá. A gente viu a aplicação e a definição. Aí agora a gente precisa entender como é que dimensiona esses três. Ok? Ok, só tem as questões do foco mesmo é a respeito desse assunto. Já que a senhora colocou Sim. lá. É. Sim. Então, aí a gente tem aqui, ó, medidores de vazão de restrição para escoamento interno. Então, aquela figura que a gente colocou lá na apresentação, né? Que é o escoamento, aí a gente tem o diâmetro, tem o volume de controle, que a gente definiu aqui como sendo essa parte tracejada, certo? Em azul, é o volume de controle, onde eu tenho o V1, que é a minha velocidade no ponto 1, o meu D1, que é o meu diâmetro, em 1, tenho a minha velocidade no ponto 2, que eu vou ter a restrição aqui, e vou ter a velocidade no ponto 2, que está uma vazão bem restringida aqui, e tem o D2, que é o diâmetro em 2, que é um diâmetro bem menor. E tem uma velocidade em 1, uma velocidade em 2. Isso aqui são 2 pontos, onde eu tirei meu volume de controle para um escoamento numa tubulação. Aí, eu venho para cá e tenho, aplicando a equação de Bernoulli, eu tenho P1 menos P2. De lá do meu ponto 1, P1 menos P2, essa diferença de pressão que vai acontecer do meu ponto 1 até o meu ponto 2, vai ser igual a ρ dividido por 2 de V2 menos V1. Isso aqui vai ser igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2, 1 menos V1 sobre 2 ao quadrado. Essa equação é feita a partir da equação de Bernoulli simplificada, onde eu vou ter massa específica e vou ter velocidade nos dois lados da equação. Massa específica e velocidade é o que eu tenho nesses dois lados da equação. Então, eu tenho com a equação agora da continuidade, onde eu tenho ρV1 a 1 e ρV2 a 2. Eu tenho o quê? Eu tenho do lado 1 a massa específica, a velocidade em 1 e a área em 1, e do lado 2 é a massa específica V2 e A2. Aí eu vou substituindo aqui, usando como na equação deixando em função de V1 e V2, eu passo o V2 para o lado de cada equação e deixo A1 e A2 do outro lado. Então, eu vou ter, substituindo agora essa equação da continuidade dentro da equação de Bernoulli, que é essa aqui de cima, eu vou ter essa equação, P1 menos P2 é igual a ρV ao quadrado, 1 menos área 1 e área 2, porque eu vou cancelar esses termos de V1 e V2, que são iguais. Resolvendo isso aqui em função de V2, deixando tudo, colocando V2 do lado esquerdo e passando as pressões para o lado direito, rearranjando essa equação, eu vou ter uma equação em função de V2 com a raiz, porque eu tirei o quadrado. Então, eu vou ter uma raiz da diferença de pressão no numerador, dividido por a massa específica e a fração das áreas. Como eu sei que a massa é dada, a massa teórica é ρVA, massa específica teórica é ρ V2A2. Então, eu substituo esse V2 aqui por essa massa específica teórica. E aí, o meu ρ A2, eu passo para cá, para corto o ρ mais ρ, dá 2ρ, e o A2, fica ao quadrado.
Então, eu subi esse termo aqui. Veja o que eu fiz. Eu coloquei essa massa específica teórica, vai ser igual ρ V2A2. Se eu coloco isso em função de V2, eu tenho que V2 vai ser a massa teórica dividida por ρ A2. Aí eu substituo esse V2 aqui nesta equação de cima. Então, eu tenho massa teórica e o meu ρ e o meu A, que estava aqui embaixo, eu passo multiplicando. Então, eu vou ter o A2 aqui em cima e o meu ρ aqui em cima, multiplicando. Então, nada mais é do que isso. Eu peguei a fórmula da massa específica teórica e substituí agora na fórmula de velocidade. Então, veja, até agora eu trabalhei com 3 equações. Eu utilizei a equação de Bernoulli, eu utilizei a equação da continuidade e agora eu utilizei a equação da massa específica da vazão mássica, né? Porque tem esse pontinho em cima, então é vazão mássica. Da vazão mássica que é ρVA. Substituir também nessa equação da velocidade. Então, eu tenho uma equação de vazão mássica em função das áreas e em função da perda de pressão e em função da massa específica. Então, as incógnitas que eu tenho aqui são área, eu tenho que conhecer a área da minha tubulação, eu preciso conhecer a diferença de pressão da minha tubulação e preciso conhecer a massa específica do meu fluido. Aí eu teria essa massa teórica. Então, aí eu venho. Dessa forma, fica evidente que a vazão teórica é diretamente proporcional à raiz quadrada da queda de pressão, que é isso aqui, queda de pressão entre as seções 1 e 2, detectada pelas tomadas de pressão do medidor, e a vazão real é, então, ajustada pela definição de um coeficiente de descarga C, que é obtido empiricamente e depende do número de Reynolds, da razão de diâmetro D1 sobre D2, de tal forma que... Então, esse C significa coeficiente de descarga. Esse coeficiente de descarga, ele é obtido a partir do Reynolds. Ele depende do número de Reynolds. Então, esse beta ó, é D1 sobre D2. Vendo? Beta. Então, o termo 1 sobre beta é o fator de velocidade de aproximação. O coeficiente de descarga e o fator de velocidade de aproximação podem ser combinados em um único coeficiente de vazão, K, definido como. Então, eu tenho que K vai ser igual a C, raiz de 1 menos beta a quarta. Então, o que é isso? Esse K é um fator, certo? É um coeficiente, é uma constante, é algo que eu coloco para corrigir um fluido. Então, perceba, eu tenho aqui a minha primeira equação da massa, que essa vazão mássica, ela é a real. E eu preciso agora da teórica. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico por esse C, que é o coeficiente de descarga. Quando eu multiplico, a minha massa real vai ser igual a quem? É a minha massa teórica vezes C. E quem é C? C é o coeficiente de descarga. E como é que eu determino esse coeficiente de descarga? Ele é dado numa tabela ou eu preciso calcular? Então, aí é isso aqui. Eu preciso ter o K e preciso ter o beta para que eu tenha o C. A fórmula do C é essa aqui. K igual a C dividido por 1 menos beta a quarta. Mas quem é K? É o coeficiente de vazão. E quem é beta? Fator de velocidade de aproximação. Então, todos esses dados aqui, o K e o beta, eles são fornecidos graficamente. Então, esse beta, por exemplo, eu vou mostrar aqui só para vocês já familiarizaram. Eu tenho esse gráfico, que ele fica sempre nos livros de mecânica dos fluidos, onde eu tenho o coeficiente de vazão, que é o K, que é o que eu quero, certo? Em função do quê? Do número de Reynolds. Então, eu calculo o número de Reynolds, que é o ρVD sobre μ. E uma vez que eu tenho esse número de Reynolds, porque eu tenho ρ, que eu tenho a massa específica do meu fluido. Eu tenho V, que eu tenho a velocidade do meu fluido, geralmente é dada. Eu tenho o diâmetro da tubulação é dado. E eu tenho uma viscosidade, que geralmente é tabelada essa viscosidade, ou dada na questão. Então, eu consigo calcular o meu número de Reynolds. Uma vez que eu tenho o meu número de Reynolds,
Eu venho aqui com o número de Reynolds e eu marco o valor do meu coeficiente de vazão. Aí eu tenho aqui minha razão de diâmetros, que é o meu beta, que é o dt sobre d1. Então, eu marco aqui, ó. Se eu tenho um Reynolds de 2 vezes 10 a sexta, aí eu venho e eu tenho uma razão, eu calculei dt sobre d1, eu tenho um beta de 0,75. Aí eu venho na curva de 0,75, puxo para a esquerda e encontro o meu coeficiente K. Então, com esse gráfico, eu posso determinar. Eu tendo beta, eu posso determinar K. E eu tendo K, eu tendo K e Reynolds, eu posso determinar beta. E eu tendo beta, que é cada curva dessa, e tendo Reynolds, eu posso determinar K. Então, uma vez que eu tenho K e beta, eu consigo determinar C, porque C é função de K e de beta, que é o meu coeficiente de descarga. Uma vez que eu tenho C, eu tenho a massa, a vazão mássica real. Quando eu multiplico por C, eu tenho a vazão mássica teórica. E o que seria isso? O que seria a vazão mássica real e a vazão mássica teórica? A vazão mássica real, eu simplesmente calculei, fiz uma conta aqui, onde eu desprezei algumas incógnitas. A minha massa teórica, ela só está falando do quê? De diferença de pressão, de área da seção transversal lá da minha tubulação e massa específica. Então, eu praticamente desprezei alguns outros fatores que são importantes no meu cálculo no meu dimensionamento da minha placa de orifício de qualquer diâmetro de restrição que eu tenha que fazer, cálculo de medidor de vazão. Porque, na realidade, é outra coisa. Então, esse teórico é como se fosse o ideal. Qual é o ideal? O ideal é que eu vou desconsiderar alguns fatores para tornar a minha equação mais fácil. Qual é o fator que eu desconsidero? Eu desconsidero que não tem atrito, então eu desconsidero a viscosidade. Eu desconsidero também que o fluido ele varia com o tempo. Eu considero ele no estado estacionário. Então, se eu considero ele no estado estacionário, eu vou ter conservação da massa e conservação da energia. Se eu tenho conservação da massa e conservação da energia, eu posso usar Bernoulli e equação de continuidade, dizendo que a massa que entra é a massa que sai, independente da restrição. E que a perda de carga que eu tenho num ponto, a perda de pressão de um ponto é igual à perda de pressão do outro ponto, independente da restrição. Eu posso usar a Bernoulli, posso usar a equação da continuidade e eu chego numa vazão mássica teórica que vai ser função apenas da diferença de pressão da área e da massa específica, que é algo fácil de se encontrar, né? Pressão também é fácil e área também. Agora, na realidade, é diferente. Por quê? A realidade é outra, né? Quando você chega na área, você sabe que existe um número de Reynolds, porque o fluido ele pode ser turbulento, ele não necessariamente vai ser laminar, pode ser turbulento. Eu tenho os outros fatores que geralmente eu desprezo, como a viscosidade, né? A viscosidade que vai ter influência. Então, eu coloco esse fator para corrigir, esse C. Então, se eu coloco C, eu corrijo. Aí eu já transformo essa minha massa específica, essa minha vazão mássica, em real. Então, quando eu multiplico esse fator C por a vazão mássica teórica, eu tenho a vazão mássica real. E aí fica mais fácil, porque o que é que eu faço? Eu tinha uma equação simples, eu continuo com a equação simples, dependendo apenas da pressão e da área. A única coisa que eu vou ter de diferente é esse C. E esse C é simplesmente um coeficiente de descarga que alguém foi lá, fez uma manipulação matemática e conseguiu, com um fator de velocidade, que é esse beta, e com o coeficiente de vazão, que é esse K, conseguiu determinar essa equação aqui, que é K é igual a C dividido por raiz de 1 menos beta.
Então, eu consigo calcular também, ó, a minha massa específica, a minha vazão mássica. Toda vez eu quero dizer massa específica, mas é vazão mássica que tem um Mzinho, não é massa. A minha vazão mássica é em função também do meu K. Então, na primeira equação lá, eu tenho a vazão mássica real em função de C, o C multiplicado por a vazão mássica teórica, ou com a equação geral. E eu tenho aqui, substituindo o K, o C é K vezes a raiz de 1 menos beta. Substituindo, eu vou ter aqui a massa, vazão mássica real, é Ka, raiz de 2ρ, P1 menos P2. Então, eu fico aqui com uma equação simples, onde eu vou ter, só preciso ter o fator K, eu tendo o meu K, minha área e a diferença de pressão e a massa específica, eu consigo determinar a minha vazão mássica, a minha vazão, meu coeficiente, minha vazão mássica mesmo, vazão mássica realidade. Entenderam, gente? Parece confuso, mas não é. Perceba, o que essa demonstração está dizendo é justamente como é que eu faço para calcular uma vazão mássica que vai passar numa tubulação, lá na área, onde eu sei que tem fator de atrito, que tem fluência de viscosidade, onde eu sei que o estado não é estacionário, é transiente, há variação com o tempo. Então, há vários fatores e eu não vou ter todas as variáveis que eu preciso para calcular. O que é que eu faço? Aí, a resposta é, você faz o seguinte, você calcula o teórico, que é quando você desconsidera o estado transiente, você considera estacionário, você considera que o escoamento não tem atrito. Aí você já manda embora o termo da viscosidade. Então, considera as equações de Bernoulli, equação de continuidade, que são equações simples, e você consegue encontrar uma vazão em função só da diferença de pressão, da área e da massa específica. Sim, mas e agora, o que é que eu faço? Isso é uma vazão, uma vazão mássica teórica. E a vazão mássica real? Pronto, então a gente agora vai te dar um coeficiente de correção. Você vai corrigir e vai ter a vazão mássica real. Então, isso é o que se faz. Então, essas equações aqui, com essa correção de K, a gente consegue ter uma vazão mássica real. Aí, vamos dimensionar agora uma placa de orifício, para ver como é que a gente precisa fazer. Então, a placa de orifício, ela possui geometria simples, como a gente já viu, baixo custo e fácil instalação, ou fácil reposição. A sua utilização é limitada. Por quê? Porque é devido à elevada perda de carga que ela tem e ela não controla, ela não tem um range muito alto. Vocês viram que o range dela é baixo. Então, esses são os limitantes da placa de orifício. Perda de carga alta e rangeabilidade baixa. Mas é fácil de repor, é fácil de instalar e é bem barata. Essas são as vantagens. Aqui tem um exemplo. Eu tenho uma tubulação onde essa parte cinza superior é a parte superior da tubulação e a cinza inferior a parte inferior da tubulação. No meio dessa tubulação está tendo um escoamento, um fluido está passando aqui, nessa tubulação. E eu tenho os flanges, como eu falei, tem flange cego, que é um flangezinho que você coloca para quando você quiser retirar a tubulação ou fazer uma manobra rápida, como instalar uma placa de orifício. Então, em algumas tubulações, você deixa esses flanges. Então, aqui eu tenho um flange com 25 milímetros e aqui 25 milímetros também. Tá? É a distância daqui do flange até onde foi instalada a placa. Eu tenho aqui dois outros flanges, um com diâmetro, uma distância, um D aqui, né, maior e um D sobre 2 aqui menor. A tomada do canto das tomadas D e D sobre 2. Observando a figura 4.2, notamos que as tomadas de pressão podem ser colocadas em diversos locais. Dessa forma, os valores de C ou K são consistentes com a localização da tomada e devem ser selecionados com o auxílio de manuais ou de normas. Uma equação de correlação para um orifício concêntrico é dada por Meyer, 1996. Então, Miller, 1996,
ele foi o primeiro a transformar isso aqui, essas tomadas, numa equação. Essa equação aqui em função de beta e de Reynolds. C é função de beta e Reynolds. Então, quando ele plotou esse gráfico aqui, ele plotou esse gráfico e saiu variando os valores, né, de Reynolds para encontrar curvas para beta. A partir disso, essa equação prediz o cálculo do coeficiente de descarga com precisão de mais ou menos 0,6% para um beta entre 0,2 e 0,75 e um Reynolds entre 10 a quarta e 10 a sétima. Então, foi plotado a curva, que é essa aqui, ó, onde se tem o coeficiente de vazão aqui em função do quê? Do Reynolds e do beta, que foi o que eu falei para vocês. Uma vez que eu tenho a curva do beta e eu tenho o Reynolds, eu consigo determinar meu K. E vice-versa. Se eu tiver K e tiver Reynolds, eu acho a curva. Ok? Então, essa equação é uma equação empírica, onde a partir dela a gente é dado valores e um computador, por exemplo, o CFD, pode simular e fazer várias curvas, vários gráficos desse tipo. Ou então, até pelo Excel também, usando algumas funções, a gente consegue montar. Qual seria o coeficiente de descarga? Qual seria o coeficiente de vazão de uma placa de orifício com tomadas de canto para razões de diâmetro beta 0,75 e beta 0,2? O coeficiente de vazão para tomadas de canto é uma função do número de Reynolds para elevados números de Reynolds e pequenas razões de diâmetros. Esse valor é praticamente constante. No exemplo em questão, quando o Reynolds é maior do que 10 a sexta e beta é 0,75, temos K igual a 0,73. Vamos ver aqui. Reynolds de 10,6. Então, se Reynolds é 10,6, é aqui. 10,6 com 0,75, que é essa última curva aqui, eu vou cruzar 10,6 com 0,75 e vou vir para a esquerda, eu vou ter um K de 0,73 aproximadamente. Deixa eu ver aqui. 0,73 aproximadamente. Ao mesmo tempo que, aí ele deu agora um beta igual a 0,2 e um K 0,6 para uma tomada da faixa de Reynolds. Então, eu tenho K e tenho beta. Vamos ver qual seria o Reynolds. K02, K06, beta 02. K02, beta 06. Beta 02, K06. K06, beta 02. Aqui. Então, se eu cruzo o 0,2, que é a minha curva do beta, com o 0,6, que é o meu K, eu vou ter um Reynolds de 2 vezes 10 a quarta. Aqui. Seria o meu Reynolds. Então, eu posso determinar esses coeficientes com a minha curva. Por essa curva aqui, encontrar o coeficiente que eu preciso, que é o de descarga da minha placa. Então, quando eu tenho um bocal agora, bocal medidor, que é aquele que a gente já viu anteriormente, que eu tenho uma velocidade em 1, diâmetro em 1, diâmetro 2, e esse bocal aqui, com a pressão P1 e P2, a diferença de pressão. Então, eu tenho o escoamento aqui na minha tubulação, e eu preciso ver quanto seria esse meu bocal. Preciso dimensionar o meu bocal. Então, o C, que é a correlação, já pela norma ASME, é 0,9975, 6,53 beta
a 0,5 dividido por Reynolds. Então, o meu C vai ser função do beta e função do Reynolds. Essa equação prediz também uma precisão de 2%, aí o beta de 0,25 a 0,75 e o Reynolds de 10 a quarta a 10 a sétima. Então, foi feita uma correlação também com o mesmo carinha, Miller, 1996, pegou essa equação e plotou um gráfico. A gente tem esse gráfico aqui, ó, onde eu tenho os betas de 0,75 a 0,25, o mínimo é 0,25, a curva de beta, e o máximo é 0,75. E eu tenho meu Reynolds aqui, de 10 a quarta a 10 a sétima, e eu posso encontrar o meu coeficiente de vazão, que é o meu K. Encontrando o meu coeficiente de vazão, eu consigo fazer o quê? Eu consigo encontrar a minha vazão real, porque eu estou fazendo uma correção na minha vazão teórica. A minha vazão teórica eu determino por equação de Bernoulli e determino por equação de continuidade, e eu preciso do coeficiente de correção, que é esse coeficiente de vazão. Então, para um bocal, eu vou usar sempre esse gráfico. Eu preciso ter Reynolds e beta dado na questão para encontrar o K. E quando eu quiser para fazer para a placa de orifício, eu vou usar esse gráfico aqui. Ok, gente? Alguma dúvida? Até aí? Professora, da aula Oi? que eu vou trabalhar, viu? Oi? Vou me retirar da aula, caso que eu vou dormir para poder ir trabalhar amanhã. Quem está falando? Adiolan. Certo, Adriana. Até aí, tranquilo? Deu para entender a diferença do tubo de Venturi para a placa de orifício? O que é que você tem que fazer? Encontrar esses coeficientes, corrigir a vazão? Tem que revisar muita coisa para poder conseguir realmente enxergar isso aí. Né? Quando lê o material, consegue. Certo. Na verdade, você vai calcular uma vazão, aí você pode calcular por Bernoulli ou calcular por equação de continuidade. E você vai corrigir com o gráfico. Certo? Gente, alguma dúvida mais aí? Para eu passar para frente, tubo de Venturi? Alguma pergunta, Guilherme? Quem mais que está aí? Pode continuar, professor. Qualquer coisa o pessoal avisa aí. Tá certo. Então, a gente tem aqui o tubo de Venturi, agora que foi o outro que a gente viu lá na nossa apresentação, né? Então, o tubo de Venturi, a gente tem também um diâmetro aqui da entrada, o diâmetro menor da restrição, e tem o grau que forma aqui. Eu tenho 21 graus nesse primeiro bocal aqui, e tenho, depois da restrição, ele não continua com o mesmo bocal. Perceba que ele tem uma restrição e ele passa a ter um ângulo de 15 graus. Então, ele é um diferencial que eu tenho uma diferença grande de graus no ângulo formado. Então, o meu tubo de Venturi, ele é diferente da placa de orifício, que eu vou ter a restrição e depois da restrição eu continuo com o mesmo diâmetro, certo? Então, de acordo com o Miller, o coeficiente de descarga para o tubo de Venturi varia entre 0,9, 0,98 e 0,99. Para valores de números de Reynolds elevados, 2 vezes 10 é a quinta. Por isso, C é igual a 0,99, pode ser usado para a medição da vazão em massa. Então, esse C é 0,99 para o Venturi. Já consigo calcular com um C fixo. Aí ele dá outros tipos de medidores de vazão, que lá na minha apresentação eu coloco bem detalhado para vocês, e aqui ele dá só a definição do que é, tá vendo? Dá apenas a definição e não detalha. E lá a gente tem as equações, tem todos os detalhes mais aprofundados.
Aí, depois disso, ele vem com a questão anterior, certo? Que é da empresa de engenharia, para a gente dimensionar, ver se agora a gente consegue dimensionar aquela questão, que é aqui. Uma empresa fabricante de medidores de vazão está desenvolvendo um medidor de restrição do tipo placa de orifício. Esse novo medidor ilustrado na figura 4.13 deve ser utilizado para medir a vazão de 1 metro cúbico por segundo, então tem essa vazão volumétrica e não mássica, porque é metro cúbico por segundo, em um tubo de 0,25 metros de diâmetro e um manômetro disponível para medição de pressão de alcance de 300 milímetros de água, que é o alcance. Seu objetivo como responsável por esse projeto é determinar qual é o diâmetro do orifício DT que deve ser empregado com tomadas de canto, a fim de que esse dispositivo funcione de maneira adequada. Então, eu vou dar 10 minutos de intervalo, a gente volta e termina essa, porque eu preciso parar a gravação, porque tem que parar de hora em hora, e já passou mais 1 hora, certo? Aí a gente vai ter mais 1 hora depois. 10 minutinhos, vou deixar aberto aqui, vocês vão olhando aí, quando eu chegar, daqui a 10 minutinhos, aí eu vou tomar uma água, volto e a gente faz essa. E vocês vão pensando aí, ó a figura aí. Vou deixar livre, vocês podem mexer no de vocês aí, dar uma olhada, ok? Só 10 minutos. Para a gravação aqui.